No livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, a palavra vai nos dizer sobre a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do qual ela apenas não queria ser mais uma alguém na multidão. Ela não queria criar volume junto com toda aquela multidão para estar perto de Jesus, para apenas ver os prodígios e milagres que Jesus fazia. Aquela mulher, ela queria ser um próprio milagre, ela queria ser um próprio exemplo de milagre da parte de Jesus naquele momento. Enquanto isso, a palavra também vai nos falar sobre Jairo, um príncipe da sinagoga, do qual ele passava também por um momento muito difícil e ele queria achar uma cura para a filha dele. A filha dele, do qual que tinha 12 anos, estava passando por um mal e também já estava indo-se a morrer. Aquela mulher também, porventura, ela já sofria por justo 12 anos. Jairo, ele passou todo o tempo da vida dele com a filha, até que chegou aquele momento ruim no meio dele, da família dele, do qual ele teve no coração dele que ele poderia perder um dos seus maiores bens, que era sua filha. Porque a palavra fala que ambos gastaram com os médicos para tentar ser curado. Jairo, ele mostra que a filha dele valia mais do que o próprio dinheiro dele naquele momento, porque ele tira toda aquela coisa, aquele peso religioso das costas dele para ir atrás de Jesus, para que Jesus fosse até a filha dele, para que o milagre fosse feito na vida dela. Mas Jairo, ele era conhecido, Jairo muito rico, príncipe da sinagoga, líder religioso, estava ali no meio da multidão como uma pessoa do qual não poderia passar disperso. Mas aquela mulher do qual tinha um fluxo de sangue, que sofria por 12 anos daquele mal, ela não era conhecida, aquela mulher, ela era excluída da sociedade, aquela mulher, ela era excluída da sociedade religiosa, porque as pessoas daquele tempo, daquela época, eles tinham uma cultura de que se alguém tocasse numa mulher ou que tivesse um fluxo de sangue, aquela pessoa, a partir daquele momento, estaria impuro. Então, com isso, eles tinham que levar alguns sacrifícios até os sacerdotes. Então, obviamente, ninguém queria chegar perto, encostar perto daquela mulher. Mas a Bíblia vai nos dizer, ainda no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 24, que aquela mulher, ela perde tudo que ela tem, gastando com os médicos, atrás de uma cura, atrás de uma solução para que ela possa se livrar daquele problema dela. Mas como não pôde, ela viu-se saber que Jesus ia passar naquele lugar. E aquela mulher, ela tinha um propósito. O propósito dela era de ser curada, o propósito dela era de ser salvada. Ela tinha algo no coração dela, ela tinha um desejo, ela tinha um sonho. Ela estava correndo atrás de um dos seus objetivos. E a palavra vai nos dizer que aquela mulher vem por detrás de toda a multidão, no meio de todo mundo, e tocou nos vestidos de Jesus. A partir do momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos quem os tocou, os discípulos logo perguntam a ele: mestre, será que não percebe quantas pessoas estão aqui e te oprime essa multidão? E o Senhor nos pergunta: quem te toca? Jesus, ele fala que dele saiu virtude. Obviamente, com um olhar material, aqueles discípulos não entendiam o que estava acontecendo. Ele não entendia qual era a virtude que saía de Jesus. Mas Jesus sabia que havia um toque diferente ali no meio daquela multidão. Mesmo Jesus estando a caminho da casa de Jairo, por conta de Jairo se mostrar diante de toda aquela multidão para que Jesus vá até a casa dele, Jesus mesmo indo ao caminho de um milagre, já havia um milagre acontecendo no meio do caminho. Porque aquela mulher, ela quebra esse paradigma de não poder encostar nas pessoas para correr atrás do propósito dela. Aquela mulher, ela deixa tudo aquilo do qual as pessoas diziam para ela, tudo aquilo do qual as pessoas lançavam sobre a vida dela para tentar para ela, ela deixa tudo aquilo para trás, ela corre os riscos de ter que se sustentar todas aquelas pessoas, porque as pessoas iam se sentir impuras, talvez as pessoas iam cobrar dela algo para oferecer para o sacerdote. Ela sabia que ela estava correndo o risco de estar, de certa forma, tirando a purificação daquelas pessoas, ao momento que ela sai tocando em um e tocando de outro no meio da multidão. Mas ela resolve correr risco para alcançar o milagre dela. Aquela mulher, ela tem ousadia em estabelecer o propósito dela. E a partir do momento em que ela toca em Jesus, que sai essa virtude de Jesus, que ele sente que saísse, ele sai olhando para os lados para ver se encontra. Logo aquela mulher aparece perante Jesus e se mostra para ele, dizendo que ela o tinha tocado. Jesus, com uma boa palavra, ele fala para ela que ela está curada.
Jesus fala para ela assim: ó, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, és curada deste teu mal. Aquela mulher que talvez, se ela tinha um marido, antes de passar por toda aquela situação, ela tenha perdido porque ela não poderia estar tendo contato com outras pessoas. Aquela mulher, se ela tinha uma família antes de passar pelaquela situação, ela tinha perdido tudo porque ela não podia estar em contato com a sua família. Aquela mulher, até os bens que ela tinha dela, ela teve que perder tudo para estar oferecendo em troca de uma cura, em troca de um tratamento, de algo que ela poderia achar naquela época dela, para que ela viesse viver de uma forma melhor em meio a toda aquela circunstância ruim. Diferente de Jairo, que passou o tempo todo com a sua mulher, passou o tempo todo com a sua filha, e somente em um momento ele teve, de certa forma, uma realidade que aparecia para ele para dizer que ele poderia perder a filha dele. E aquela mulher não, ela, diferente dele, ela passa 12 anos longe de tudo aquilo do qual ela poderia amar. Aquela mulher, ela sofre um desprezo psicológico por não poder estar perto de ninguém, por estar excluída de todo mundo, por ninguém aceitá-la no meio da sociedade. Mas, porém, diferente de Jairo, aquele que era conhecido, aquele que era um príncipe do qual ensinava, aquele que talvez estabelecia uns ensinos até sobre o próprio Deus, mas não sabia viver e não tinha uma autoridade do qual Jesus trouxe, a autoridade do qual Jesus tinha nele mesmo, a virtude do qual Jesus carregava com ele, a virtude de poder, a virtude de trazer glória, de resplandecer a unção, uma unção de cura. Aquela mulher, a partir do momento em que ela vai tocando naquelas pessoas, Jesus chama ela para destacar aquela mulher no meio da multidão. Jairo em si, ele já era uma pessoa destacada por quem ele era. Aquela mulher não. Mas a partir daquele momento, Jesus chama ela para destacar, porque enquanto Jesus mostra para ela que a fé dela tinha curado ela, enquanto Jesus confirma para ela aquilo que ela já tinha no coração, porque aquela mulher, ela já tinha fé que ela ia ser curada, ela já cria, ela já tinha certeza que se ela tocasse, ela teria a cura dela, mas aquilo vivia dentro dela, era uma cura do qual ela tinha certeza. Aqueles que ouvissem a ela, talvez não iriam acreditar nela, ia se sentir impuro, e ao final do dia, todas aquelas pessoas iam ter que entregar alguns sacrifícios perante os sacerdotes. Eles iam perder coisas que ele tinha por conta de algo que colocaram sobre a mente deles. Então, quando Jesus ele chama aquela mulher, além de ele destacar a vitória, além de ele destacar a bênção, além de ele mostrar ela como um exemplo de cura no meio de estrada, ele mostra para aquelas pessoas que aquelas pessoas não estão impuras, que ela tocou, mas que ela estava salva daquele mal. E enquanto ela estava salva daquele mal, ninguém precisaria levar sacrifício nenhum perante os sacerdotes. O que é que eu quero dizer com essa palavra? Que mediante aquilo do qual o mundo tem dito, aquilo que os médicos têm dito, a qual daquela ciência, a medicina tentou nos apresentar, que venhamos ter a nossa ousadia de estabelecer os nossos propósitos para acreditar naquilo que queremos e termos a certeza que a partir do momento em que quebramos esses paradigmas, dessas palavras, desses algo do qual os homens já concretizaram sobre aqui na terra, para chegarmos até Jesus, para podermos tocarmos nele, tocar em algo que seja dele, com uma fé que tão somente por um toque seremos curados. Tenhamos certeza que vamos ser curados. Aquelas pessoas que não acreditaram, eles vão poder acreditar a partir da nossa vida. Nós vamos ser exemplos de cura, vamos ser exemplos de milagres. A gente temos que saber que a gente temos que apresentar sempre um sacrifício. Aquela mulher, ela sacrificava tudo que ela tinha naquele momento por sair correndo no meio daquela multidão. Algo do qual ela não poderia fazer de forma alguma, porque é aquilo do qual ela tinha aprendido que ela não poderia ter contato com outras pessoas. Mas ela deixa tudo aquilo do qual as pessoas tinham estabelecido para trás, para prosseguir de uma forma do qual ela não ligava para aquilo que as pessoas iam ver, não ligava para aquilo que as pessoas iam falar naquele momento. Ela só tinha estabelecido no seu coração tudo aquilo do qual era propósito para a vida dela. E o propósito para a vida daquela mulher era um propósito de busca, era um propósito do milagre pessoal dela. Então ela não ligava para aquilo que iam achar, para aquilo que iam dizer, ou para aquilo que ela ia perder. Eu costumo dizer que ir para a guerra sem ter algo para sacrificar é querer pelejar para perder a batalha e sacrificar até a própria guerra. Não importa qual seja a guerra, não importa qual seja a cura que você precisa,
Não importa qual seja a cura que nós precisamos na nossa vida. E não importa qual seja a forma, por onde veio, como começa, se tem cura ou se não tem. Temos que ter a ousadia de estabelecer o nosso propósito. Temos que quebrar esse paradigma. Jesus, ele traz um grande ensinamento quando ele cura aquela mulher. Aquela mulher, no primeiro momento em que ela toca, ela já é curada a partir daquele momento. Mas ela tinha que ser destacada, ela tinha que ser mostrada para aquela multidão. Aquela multidão tinha que ver aquele ato de fé, aquele ato lindo daquela mulher. No momento em que ela é curada, ela tem 3 tipos de cura naquele momento. Primeiro, ela tem uma cura física, depois ela tem uma cura emocional. Por terceiro, aquela mulher ela tem uma cura emocional. Não adianta, a fé daquela mulher foi tão grande que ela teve que sair do estado de medo que ela tinha de estar no meio das pessoas. Aquela mulher ela tinha uma grande dificuldade de apresentar nas sinagogas os sacrifícios dela, porque os sacerdotes provavelmente eles não queriam aceitar, porque já achavam que era algo impuro, tudo do qual provisse daquela mulher. E aquela mulher ela estava estabelecida em um tempo, em uma época, do qual a cultura que aqueles sacerdotes traziam é que se ela entregasse um sacrifício dessa forma, o sacrifício dela seria impuro. Então ela acreditava que ela não poderia sacrificar. E aquelas pessoas achavam que com apenas aquele sacrifício que eles receberiam algo da parte de Deus. E a partir do momento em que Jesus está ali, ele mostra que mesmo sem sacrifícios de poder levar algo para ser morto, sacrificar algo perante os sacerdotes, a cura dela não precisava daquilo. Só precisava unicamente e exclusivamente dele. A palavra aqui também me diz sobre a fé rodeada do medo, pois a ação dela poderia causar próximas consequências. Não adiantaria ela fosse fazer aquilo se ela não tivesse uma ação. Aquela ação dela teria muitas consequências, ela sabia disso, mas como disse, ela teve ousadia de estabelecer o milagre dela. Talvez uma das intenções de Jesus em reconhecer aquela mulher para apresentar para as outras pessoas foi também para apresentar que não adianta ter medo. E não adianta apenas fixar os pensamentos naquilo do qual o sacerdote vem impor na nossa vida. A partir do momento que a gente cremos, a partir do momento que a gente ter fé, não importa qual ser a forma de busca que vamos ter. A partir do momento em que temos a disponibilidade em ter uma ação de tocar em Jesus, a partir desse momento a gente temos a certeza que vamos ser curados. A virtude de Jesus nos traz o milagre de mudar nossas vidas. A virtude fazia parte da vida de Jesus. Ele tinha o poder e a virtude, como aquelas que São Jesus teve, como aquela mulher. Ele trouxe uma ética de respeito, de amor, indiferença através da sua ação. Jesus mostrou para todos aqueles sacerdotes daquela época que não importava qual era o mal que aquela mulher poderia ter naquele momento. Ele passou por cima daquela ética do qual eles tinham de achar que não podia tocar. Jesus ele leva uma ação de amor, de poder estar junto com ela, de poder olhar para trás, de poder dar atenção, de poder destacar ela em toda aquela multidão. Não importa aquilo que os sacerdotes têm te falado para você. Não importa qual seja o mal que você tenha levado. Não importa qual seja o tipo de cura que você precisa. Se for psicológica, se for espiritual ou se for uma cura física. Não importa aquilo que estão impondo sobre a tua vida. Somente creia, somente tente tocar em Jesus, crendo que você vai ser curado. Somente creia que com uma palavra de alguém que seja representante de Jesus aqui na terra, você pode ser curado. Apenas não fixe seus pensamentos em palavras negativas. Tenha a ousadia de estabelecer os teus propósitos. Essa é a primeira palavra referente à cura.